Na aula de hoje, a gente vai falar sobre coisas que a gente já viu na escola, vai dar uma revisada em alguns exemplos, alguns conceitos, algumas coisas que a gente estudou, certo? E depois a gente vai entrar rapidamente num novo assunto, tá? E que a gente vai continuar na próxima aula. Beleza? Olha, hoje eu quero ver a participação com força, viu, de vocês? Eu quero ver gente falando, quero ver gente falando aí no chat, ligando o microfone para falar, quero participação. Só não pode o quê? Um falar em cima do outro, tá? Aí a gente tem que controlar um pouquinho essa ordem de quem vai falar primeiro, quem vai falar depois. Vocês vão colocando aí no chat se vocês quiserem falar algo, e aí eu vou pedindo para vocês ligarem o microfone para a gente fazer um negócio bem organizado e bem massa também, tá bom? Nessa aula, porque eu não aguento ficar falando muito, não. Só eu falando, não é para mim, entendeu? Eu não gosto de dar aula só professor falando, não. E eu já falei, dei 2 aulas agora de manhã, e minha garganta tá só misericórdia. Olha, vou apresentar aqui para vocês uma tela, uma janela. Aí vocês dizem se estão vendo, tá certo? Agora não, peraí. Agora não estão vendo, não. É difícil, Pedro. Espero que acabe logo. Vocês estão conseguindo ver uma tela vermelha? Não. Agora eu estou. Tá? Pronto, vocês vão falando no chat, certo? Quando eu perguntar assim, tá conseguindo ver? Não tá? Tá dando para entender? Vocês vão falando no chat. Pronto. Então, esses foram alguns conceitos, né? Que a gente viu, algumas coisas que a gente trabalhou na escola antes dessa pandemia chegar. A gente viu o que era comunicação, a gente estudou o que são os interlocutores, o que é o contexto, o que é uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, o que é língua, o que é código e o que é sentido. Foram só algumas coisas que a gente estudou. Vocês lembram disso aí? Vocês lembram de algumas dessas palavras? Vão colocando aí no chat. Lembram? Mais ou menos, depende. Assim, não lembro muito não, professor. Precisa mentir não, viu? Precisa mentir não, é tudo bem. Se não lembrar também, faz muito tempo. Mais ou menos, muito bem. Sinceridade eu gosto de sinceridade. Ó, então vejam aqui, pessoal, que a gente tem elementos, isso aqui a gente tem elementos de comunicação. É a partir desses elementos, de todos eles, que a gente se comunica, que a gente consegue falar um com o outro, que a gente consegue entender o outro, né, que a gente consegue exercitar a linguagem, tá bom? E a linguagem ela é muito, 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 muito importante na nossa vida. Sabe por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha isso. Tava essa tela aí quando vocês entraram, né? Na sala. A linguagem, ela serve para a gente expressar os nossos pensamentos. Vejam como a linguagem é importante. A linguagem é tudo na nossa vida. Tudo, tudo, tudo na nossa vida. Se você não é coronavírus, tá? Não, mas também não vai pegar em vocês aí. Se vocês falarem assim que estão tão tristes, estão com raiva, ou então, sei lá, estão gostando de alguém, sabe? Se vocês quiserem expressar amor, expressar raiva, expressar tristeza, expressar alegria, tudo isso, todos esses sentimentos, vocês vão usar para expressar tudo isso a linguagem. Vocês não conseguem expressar nada, nenhum sentimento, nenhuma emoção, nenhuma dor, se não for através da linguagem. Seja através de gestos, aquele gesto quando o bebeiro está chorando, 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 a gente já sabe que são 2 coisas, né? 3 coisas. Ou é dor, ou é fome, ou é sono. A gente já sabe. Quando o bebê chora, é dor, é fome ou é sono. Aí a gente depois vai ver os outros sinais. Mas o choro do bebê
é uma forma de comunicação, é uma forma de linguagem, né, que ele está tendo, já que ele não sabe falar, então a única coisa que ele sabe fazer é chorar. Então vamos chorar, né? Vamos chorar para ver se alguém presta atenção em mim, presta atenção que eu estou com sono, com fome, com dor. Então, vejam, desde pequenos a gente usa a linguagem na nossa vida. A linguagem, ela é expressão do pensamento, certo? Mas a linguagem não é só isso, não é. A linguagem também, ela é instrumento de comunicação. O que é um instrumento? Alexandro, o que é um instrumento? Liga aí o microfone e fala para mim, o que você entende por instrumento? Eu entendo por instrumento é que é, ele é de tocar. De tocar para fazer, tipo, tocar violão, né? Tu tá dizendo? É, Um instrumento musical. Entendi. E quando você toca violão, você tá querendo fazer o que tocando violão? Qual a sua intenção quando você toca violão, piano, bateria, não sei lá, sei. zabumba? Hum? Qual é o objetivo de tocar violão? Tá tocando. Aprender? Ah, como? Aprender? Aprender e quando você vai tocar violão, você toca o que no violão, por exemplo? Uma, Sei não. uma música, por exemplo? É. Uma música. Então, obrigado, Alexandre. Então, olha, quando a gente toca um instrumento musical, quando a gente toca um violão, a gente toca um piano, a gente toca uma zabumba, a gente está produzindo uma música, não é isso? A gente não está produzindo uma música. Mas para produzir uma música, a gente precisa de um instrumento para produzir. O instrumento, nesse caso, é o violão, é a bateria, é o piano. Mas para a gente falar, a gente precisa também de um instrumento. Para a gente se comunicar, a gente precisa de um instrumento, certo? E qual o instrumento que a gente mais usa para se comunicar um com o outro? Qual é o instrumento aqui, ó, que eu estou usando para falar com vocês? Me comunicar com vocês. Hein? A fala. Como, Maria das Dores? A fala. Tipo A assim, isso fala, é que a gente falando. certo? A língua, a A voz, linguagem. a linguagem, né? Então, quando eu estou me comunicando com vocês, eu estou usando um instrumento que é a linguagem, a boca, a voz, se não fosse minha boca, né? Aqui. Vocês já viram os intérpretes de Libras dançando, interpretando nas lives dos cantores? Eu acho sensacional Isso aquilo ali. Eles parece uma dançando. dança. Eu acho muito massa aqueles intérpretes. Vários memes. Sei fazer esses negócios de Libra, mais ou menos. Eu não sei não, Vici. Eu só sei que aqui é um A e aqui é um E. Mas eu não sei aqueles outros negócios. Isso é para aquelas pessoas que não ouvem. Que não ouvem, exato. Então, minha gente, ó, a linguagem ela é um instrumento de comunicação também. Mas, além disso, a linguagem ela é uma interação social. É uma forma de interação social. Então, quando a gente conversa, quando a gente lê, né? Até quando a gente lê mesmo, a gente está interagindo com o outro, certo? Quando a gente lê um livro em casa, uma fábula, seja o que for, um conto, a gente está interagindo com aquele autor. Claro que não é um diálogo comum que eu estou tendo com vocês, né? Nem como se eu tivesse numa sala de aula conversando pessoalmente com vocês. Mas é uma forma também de vocês interagirem. Quando você pega um livro, você está interagindo, né? Tá se comunicando, de certa forma, com o autor do texto. O autor do texto ele está interagindo com você. Então, a linguagem ela é uma interação também, tá? Uma interação social entre interlocutores. Certinho? Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar, fechar aqui.
Primeira coisa que eu quero que vocês façam agora é pegar o livro de vocês, que deve estar lá no canto do quarto, no canto, no chão, esquecido, jogado. O meu tá na bolsa, só que eu tô na casa da minha avó. Tá na bolsa desde o dia que liberou a quarentena, né? Começou a quarentena. É. Eu Aí imagino. tá na minha casa. Ave Maria, tudo bem, mas aí a gente vai conversando aqui, dá pra ir. 2 minutos para pegar o livro. Vou pegar o meu aqui. Cadê? Abrindo na página. Página 33. Qual página, tio? Página 33. 33. 33. Quando tiverem achado, tiverem aberto aí, pode falar no chat. Linguagem diversas. É, nessa página mesmo. 33. Tá. Obrigado. Já. Todo mundo aí. Vou fazer igual o menino da catequese. Abre a câmera e mostra aí o livro. Não, tio, eu tô careca. Abre a câmera e mostra o livro. Tá, É só o livro. É só o livro. É assim, ó. Cadê? Tô vendo o livro de vocês, não. Professor, eu tô sem o livro. Tudo bem, Maria. Oi, tio. Sem problemas. Cadê, hein? Eu não tô vendo, não. Tu tá mostrando, Ria? Tô. Ah, tô vendo. Ô, tio, mas Beleza, Pedro. não dá pra ver? Mirela. Lavínia. Tô vendo. Laura. Oi, Débora. professor. Alexandro. Pronto, muito bem. Então, vamos lá. Eu quero que, por favor, O Débora... professor viu o meu? Vi sim. Por favor, Débora, Obrigado. lê aí o início da página 33 e a gente vai acompanhar, tá bom? Professor, é naquela parte a linguagem é diversa? Logo no comecinho da página, lá no início mesmo, onde tem o teatro. Tá. O teatro é uma forma de arte que conta muito com a imaginação do público. Em geral, o cenário teatral não tem como objetivo reproduzir fielmente um espaço, como costuma ocorrer no cinema. Os espectadores precisam completar o que vem, imaginando a partir dos elementos presentes no palco. O que seria uma casa inteira, um prédio, uma paisagem, etc. Só Certo. isso? Pode continuar. Na cena da peça fotografada, o cenógrafo usa apenas 2 Painéis. painéis azuis e cabe ao público imaginar um imenso mar. O figurinista escolhe roupas e acessórios bem coloridos para sugerir a
existência de um mundo diferente do nosso. Os atores, por sua vez, exibem expressões faciais e corporais que produzem sentimentos nos três casos. E é a linguagem que possibilita a comunicação entre os artistas da peça e o público que assiste ela. Muito obrigado, Débora, pela leitura. De nada. Ó, vocês estão percebam aí, ó, que nessa imagem aí, ó, ao lado, na página 32, o texto que Débora acabou de ler fala sobre essa imagem que está aí ao lado, tá? E é uma foto de uma peça, né, chamada Pinóquio. Acho que vocês já ouviram falar em Pinóquio, né? E vocês vejam, olha, esse cara aí, que está aí do lado, na direita, perto desse quadrinho que tem Biblioteca Cultural. Vocês acham que esse cara aí tá com que sentimento? Pode falar no chat. Qual o sentimento? O que é que ele está sentindo pela cara dele? Pode falar aí no chat. Triste, confuso, triste. O outro está alegre, né? Beleza. Então, como é que a gente consegue saber disso, né? É pela expressão facial da pessoa. Então, se eu faço... Adoro fazer cara de cachorro triste. Você não entende o que eu tô passando. Tio, você não é para ser professor, não, tio. Pode ser artista Pode de ser teatro, ator, que né? ficou bom. Posso. Dessa vez. Então, esse meu olhar... Mas é fácil, é só vocês fazerem assim, como se estivesse olhando para uma fogueira, entendeu? Tá olhando para uma fogueira ou então para o sol. Aí a sobrancelha fica assim. Aí pronto. Aí é só inventar a história. Ei, não vai fazer isso com os pais não, de vocês não, viu? Mamãe e papai que estão assistindo aí, ó. Cuidado. Eu não estou ensinando nada disso. Então, vocês vejam aí que pela expressão facial, a gente consegue, né, perceber o que é que a pessoa está sentindo, né, o que é que a pessoa está, ou não, né, porque a gente pode fingir também, mas o que é que a pessoa está sentindo, o que é que a pessoa está passando. Então, você vê que tem um cara alegre e outro triste. Vocês vejam aí que embaixo do barco tem um... Isso não é um barco, né? Isso não é um barco. Isso é uma montagem, uma representação de um barco. E embaixo tem um pano, né? Um pano azul. Vocês estão vendo aí, um pano azul meio transparente. E em cima também tem um pano, né? Como se fosse um varal com um pano estendido. Então, isso aí é para representar o mar. A gente consegue perceber o mar através dessas ondas de branco, desse pano azul. Não Então, quer dizer representação. Na outra eu não consegui entender, não. como? Eu entendi o que quer dizer representação agora. Muito bom, muito bom. Então, ó, vocês vejam que isso aí não é o mar exatamente, é uma representação dele. Então, o teatro, ele usa esse tipo de linguagem, sabe? Ele usa, assim, às vezes uma peça de teatro, eu já fui numa peça de teatro, que era feita, só tinha um banquinho no meio do palco, tá? Um banquinho no meio do palco. E aí, com esse banquinho no meio do palco, e com as expressões do ator, né, com todas as expressões, a gente conseguia entender a história que ele queria contar, entender o cenário, o que é que estava ao redor dele, mas só tinha um banco. Ali só tinha um banco. Então, isso aí, essa forma de comunicar, de interagir, a gente consegue perceber pela linguagem não verbal, pela forma como as pessoas agem, como as pessoas expressam, certo? Com gestos e etc. Ok. Eu vou passar para vocês agora um videozinho. Eu gostava muito de assistir isso quando eu era menor. Eu vou perguntar aqui no chat se vocês estão conseguindo ver, ouvir, tá certo? Na verdade, nem precisa ouvir. Vocês conhecem esse cara aí? O de gravar, um terno. Eu tô vendo mensagem.
Vocês estão conseguindo ver? Dois caras? Beleza. Então, Esse aí é o Mr. Bean. Eu gostava muito de assistir Mr. Bean. Vou botar um vídeo no YouTube para não assistir. Eu adorava o Mr. Bean. Então, eu vou passar aí para vocês. E eu vou perguntar a vocês o seguinte. Assistam a esse vídeo prestando atenção no seguinte. O que é que Mr. Bean quer comunicar? O que é que ele está tentando fazer, né? Como é que ele se comunica, certo? Como é que a gente consegue entender a comunicação dele, tá bom? Como é que a gente consegue entender a comunicação dele? Vou passar aqui. Tava travando um pouquinho, mas deu para entender, deu para acompanhar. Pois é, eu achava muito massa. Eu tenho o DVD do Mr. Bean, na verdade, e eu tinha todos, eu assistia sempre na Band. Mas eu nunca vi o desenho. Quem é que disse que viu o desenho aí? Eu vi o desenho eu no também YouTube, né? vejo. Vê, Eu também vejo, professor. Aham, eu não sabia nem que tinha desenho. Pensei que só tinha essa versão dele. Sim. Então, minha gente,
Depois eu vou procurar saber do desenho. Vou assistir alguns. A gente percebe aí que Mr. Bean, ele consegue fazer as pessoas rirem, não conseguem? Ele consegue fazer as pessoas, pode falar no chat. Ele consegue fazer as pessoas rirem, né? Mas como é que ele consegue fazer as pessoas rirem se ele não usa palavras? Muito bem, Débora. Ele não fala, mas em compensação ele usa a linguagem não verbal, que a gente também entende, né? Então é com gestos que ele fala. Mas nesse videozinho aí, gestos. Não, nesse caso, Rian, ele não usa a Libra, as Libras. Por quê? Porque ele faz gestos que todos nós entendemos, mas não a gente não precisa. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Se eu perguntar a vocês, se vocês sabem Libras, o que é que vocês vão dizer? Vocês sabem Libras? Sim ou não? Não, não sabem, certo? Então, Professor, deixa eu perguntar no fundo. quem está tentando falar? Não sabem. Então tá. Então, assim, se Mr. Bean falasse em Libras, se os gestos dele fossem Libras, a gente não entenderia. Mas a gente consegue entender, não consegue? A gente não consegue entender, não consegue rir, ele consegue se comunicar com a gente, mesmo a gente não sabendo Libras. Então, quer dizer que o tipo de gesto que ele faz, o tipo de linguagem não verbal que ele usa, não é Libras. É, na verdade, o gesto que nós fazemos também, né? O nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tem esse gesto que a gente conhece bem. Tem os próprios gestos de comer assim. Então, assim, são gestos que são comuns, que a gente reconhece e que a gente ri, tá? Disso, da forma como ele faz, né? Então, apesar de ele não falar, apesar de ele não usar a linguagem verbal, ele consegue, mesmo assim, atingir a gente, interagir com a gente, através dos gestos. Agora, deixa eu perguntar a vocês. Tem uma parte em que ele usa a linguagem verbal. Qual é essa parte? Podem botar no chat. Qual a parte em que ele usa a linguagem verbal? A parte do vídeo em que Mr. Bean usa a linguagem verbal. E aí? Bota aí no chat. Ah, peraí, é porque o meu tava lá embaixo. Tá lá em cima. Quando ele canta, tentando cantar, quando ele fala aleluia, muito bem. Quando ele mostra a mulher. Isso, a parte que eles cantam, né? Que começa a cantar, todo mundo canta, etc. Então, aquela parte ali, eles cantando, é a parte em que se usa a linguagem verbal. Lembra? Linguagem verbal é a linguagem que tem palavras. Pode ser falada, pode ser escrita, não é? Só que tem uma coisa. Mr. Bean, se vocês perceberam, ele não sabe cantar música. Vocês acham que ele não sabe cantar a música porque ele não sabe o idioma que está se falando naquela igreja? Ou vocês acham que ele não sabe cantar a música porque ele realmente não decorou a música? Porque não decorou, porque não sabe o idioma. Ele não decorou a música, pois ele tenta pedir a Bíblia do homem. Ele fica filando, né? É. Então, isso quer dizer que ele sabe o idioma. Ele só não sabe, só não decorou, né? Beleza. Então, assim, a gente consegue entender quando ele fala aleluia. Mas o povo cantando, a gente consegue entender o povo cantando? Mais ou menos, né? Vocês conseguem entender o que é que o povo canta? Se eu perguntar a vocês, gente, fora aleluia, o que é que o povo estava falando enquanto cantava? O que é que o povo estava cantando? Qual é a letra da música? Aleluia! Fora isso.
Qual é a letra da música, fora isso? O resto da música, como é? Eu vou dizer como é. Aleluia, aleluia. A gente faz um embromation porque a gente não sabe qual é o resto da música. Por quê? Porque a música ela é cantada em outro idioma, tá em outra língua, né? Não é português. E a gente não conhece essa outra língua. Então, Dá por se você cantor também, viu? Não, isso aí não dá não. Para de mentir. Então, se a gente não entende o idioma, se a gente não compreende o idioma, a gente não vai conseguir entender a letra da música, né? Porque está em outra língua, está em outro idioma. E para que a gente consiga entender, compreender, a gente precisa saber de palavras que estejam na mesma língua que a nossa ou que a gente consiga compreender. Se eu disser, por exemplo, cat. Um bom exemplo, professor. Os portugueses falam igual a nossa língua. Isso. Então, dá para nós entendermos bem o que eles estão falando e eles entenderem a nossa também. Exatamente. E se eu falar a beautiful cat? A beautiful cat. Vocês vão saber o que é? A beautiful cat? Mais ou menos. Mas Pedro falou em gato. Cat significa gato em inglês. A beautiful significa bonito. Então, um gato bonito, tá? É outra língua. A gente conhece, alguém falou aí, a gente conhece a língua, a gente conhece a outra língua, sabe que é inglês, mas a gente não compreende o significado. Como o Pedro falou, um inglês que for falar com o português, ou o inglês tem que saber português, ou o português tem que saber, o português, o brasileiro tem que saber inglês, porque senão não dá para se comunicar, tá? Existe uma barreira da língua, certo? Se um brasileiro for para os Estados Unidos, como é que ele não vai saber falar? Porque os Estados Unidos falam, I'm sorry, tipo assim. Ele não vai saber identificar o que ele está falando. Gente, eu ia passar um vídeo para vocês agora, mas não vou passar não, porque vocês são pequenos. Mas é uma parte de Minha Mãe é uma Peça, 3, que é bem engraçado, que ela vai para... Dona Hermínia vai para os Estados Unidos, aí ela não sabe... Eu assisti aqui hoje. Pronto, aí ela não sabe... Eu assisti, não. Ela não sabe como pedir o coisa lá. Aí é muito engraçado, muito engraçado. Mas eu não posso passar não, porque tem palavrão no meio e não pode. É proibido para menores. Também, se eu botar no YouTube, vai dar, tipo, aquele negócio que o YouTube vai ter que tirar o seu vídeo. Também tem isso. Então, minha gente, pronto. Então, entenderam, né? A gente só consegue compreender o outro, a gente só consegue se comunicar se a gente usar a mesma língua, se a gente usar o mesmo idioma que o outro está usando, certo? Por isso que a gente só entende aleluia. Porque aqui a gente também fala aleluia. Não vou cantar, não. Não vou cantar. Aleluia. E a gente fala aleluia, então a gente entende aleluia por isso. Certo? Porque em português também significa a mesma coisa. Deixa eu mostrar para vocês agora a importância de alguns gestos. Como a gente consegue identificar alguns gestos. Presta atenção. Não precisa decorar a classificação dos gestos, porque ele vai falar assim, um gesto ilustrativo, um gesto não sei o quê, não precisa vocês decorarem isso não, tá? É só para vocês verem como é que os gestos significam, como é que a gente se comunica através de gestos. As nossas mãos realmente mostram
Qual a diferença entre esse gesto e esse aqui? As nossas mãos realmente mostram aquilo que nós estamos sentindo? Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do Brasil. Você provavelmente já fez algum gesto como esse que eu estou fazendo aqui em algum momento da sua vida, seja para ofender uma pessoa, quando você não podia falar e queria sinalizar isso para alguém, ou para enfatizar algo que você estava falando, como eu acabei de fazer. O fato é que fazer gestos é praticamente uma regra da nossa comunicação. Vamos definir aqui em linhas gerais, então, quais os principais tipos de gestos e quais os significados deles no nosso corpo e na nossa comunicação. Primeiro nós temos o gesto ilustrador, como próprio ilustrador. Professor, tava dando recorte e a voz, não entendi Qual a nada. diferença entre esse gesto e esse aqui? As nossas mãos realmente mostram aquilo que nós estamos sentindo. Agora voltou normal, obrigado. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do Brasil. Você provavelmente já fez algum gesto como esse que eu estou fazendo aqui em algum momento da sua vida, seja para ofender uma pessoa, quando você não podia falar e queria sinalizar isso para alguém, ou para enfatizar algo que você estava falando, como eu acabei de fazer. O fato é que fazer gestos é praticamente uma regra na nossa comunicação. Vamos definir aqui em linhas gerais, então, quais os principais tipos de gestos e quais os significados deles no nosso corpo e na nossa comunicação. Primeiro nós temos o gesto ilustrador, que como o próprio nome diz, ele serve para ilustrar. Ou seja, é um tipo de gesto que está diretamente conectado ao que é falado. Ele age como um complemento da verbalização. Como, por exemplo, quando alguém pede uma direção pra gente na rua, a gente vai lá e fala, olha, você segue até ali, vira naquela rua, vai à direita, vai à esquerda. Em geral, é essa a função dos gestos ilustradores. Eles estão conectados diretamente ao discurso falado. Portanto, eles necessitam de uma maior explicação sobre o contexto. Pois um gesto ilustrador visto numa foto, por exemplo, se você não souber o contexto daquilo que está sendo falado, ele pode ter vários significados diferentes. Por exemplo, um dedo para cima pode significar que eu quero fazer uma pergunta, que eu estou pedindo para que alguém olhe para cima, ou pode até ser um sinal de que eu quero que alguém espere um pouco porque eu preciso falar. Um minuto, por favor. Então precisa de um contexto específico para você poder validar o significado desse gesto ilustrador. A frequência dos gestos ilustradores tendem a aumentar quando há dificuldade no discurso falado. Na subdivisão de gestos ilustradores nós temos os tipos reguladores, que estão mais associados ao recurso verbal de quantificação, mais, pouco, menos, fala mais alto, fala mais baixo. Os indicadores, que estão mais associados a um discurso geoespacial, aquela pessoa, aquele carro vermelho, ali. E os ilustradores gerais, que quando a gente tem que contar uma cena, alguma coisa para alguém, é utilizado na intenção de mandar uma mensagem direta para outra pessoa ou para um grupo de pessoas. E, inclusive, há momentos onde a verbalização não é permitida, uma sala de aula, um local onde você não pode conversar, e os gestos emblemáticos podem ser utilizados tanto para a comunicação quanto para enfatizar que a gente não pode falar naquele momento. Como eu acabei de falar, e como também é explicado no livro Telling Lies, do Paul Ekman, os gestos emblemáticos eles tendem a aparecer de maneira inconsciente quando a gente tem uma necessidade de mandar uma mensagem direta para uma pessoa. Se aquela pessoa está me tirando do sério, é provável que eu mande um gesto para ela emblemático de maneira inconsciente. E quase que 100% das vezes onde um gesto emblemático aparece, é um momento onde a gente não pode mesmo transmitir as nossas emoções. É um momento bem específico. Pegue, por exemplo, o candidato à vice-presidência, Paulo Rabelo. Ele se apresentava em uma sabatina no jornal Record News, dizendo que tinha plena certeza de como mudar o cenário econômico do Brasil. Ao ser confrontado pelo entrevistador com a pergunta, onde é que está o dinheiro então? O político ficou ansioso, com medo, e ao ser confrontado repetidamente pelo mesmo jornalista, se virou para ele e disse, eu sei onde está o dinheiro, enfatizando e chacoalhando os dedos do meio na direção do entrevistador. A terceira categoria O professor...
Tio, seu microfone tá desligado, tio, se o senhor quiser falar. Vocês viram isso? Vocês viram isso? O cara deu o dedo assim, Eu vi. discretamente. Ó, então, os gestos, eles representam, né? Tem alguns gestos que a gente precisa de um contexto, que a gente precisa da voz também, da linguagem verbal. Então, por exemplo, estou nos Estados Unidos perdido. Aí eu ainda sei falar o seguinte. Where are the gym? Where are the gym? Onde é a academia? Aí o americano vai explicar. O que é isso aqui? O americano desliga aí o microfone. O americano vai lá e me explica. Go ahead and turn left, and you will see a marketplace. And after, you have to turn right and go ahead. And under the bridge, you will see the gym. Aí você diz, eu não sei de nada, não entendi nada que o senhor está falando, não entendi, meu amigo. Aí tem uma frase que eu sei que vocês podem... Quem queria ir para os Estados Unidos era a Fátima. Ela estava me dizendo, mas quando vocês crescerem, que forem para os Estados Unidos, vocês têm que saber uma frase que é muito importante, que é o seguinte. Speak a little slow, please. I don't understand everything that you say. Isso quer dizer, fale um pouco mais devagar, por favor, eu não consigo entender tudo o que você está dizendo. Decore essa frase, porque você vai usar em qualquer lugar dos Estados Unidos, tá? Se você não souber muito bem inglês, eu sempre usaria. Então, Ô, professor, oi. eu saí, foi da reunião? Não, saiu não, tá aqui. Tá. É, porque bugou o meu, eu não tô vendo o senhor, não. Tô vendo ninguém. Então, pode sair e entrar de novo para ver se melhora. Vice? Sai e entra de novo na mesma hora. Então, ó, quando você diz assim, Senhor, eu não estou entendendo, eu não falo a sua língua. Repeat, please. Aí o cara ele vai repetir, o americano, com gestos também, indicando. Go ahead, turn me right, and after you turn left, and you will see a church. A church. A church, church, church. E aí ele vai falando por gestos. Então, ele combina a linguagem verbal com a linguagem não verbal para que as pessoas entendam melhor. Voltou aqui. Beleza, Pedro? Certo? Então, ó, agora eu vou mostrar a vocês como a linguagem ela é importante para a comunicação. Por quê? A gente sem linguagem, a gente não consegue sobreviver, tá? Essa cena aqui, de Wilson, vocês viram que Babu... Vocês assistiam Big Brother? Sim ou não? Não. Algumas pessoas vão saber. Babu, ele ficou isolado, né? Um tempo lá na casa, tal. Aí ele começou a conversar com a almofada, né? Tinha uma almofada lá, ele começou a conversar com ela. Vocês lembram o nome da almofada? Não, o nome da almofada era... É no Big Brother Brasil, é? É, no Big Brother. Vai falando aí no chat, Pedro. Vai falando no chat, tá? Lá, o nome da almofada era Wilson. Babu estava sozinho, solitário e tal, não tinha muito com quem conversar. Ele começou a conversar com a almofada e deu o nome da almofada de Wilson. Esse nome, Wilson, é o nome de uma marca de bola, de basquete, e de basquete e outros tipos de bola também. E ele estava lá no filme Náufrago, que é o que eu vou passar agora para vocês, bem rapidinho. O cara de Náufrago, para vocês terem uma ideia que a gente não consegue viver sozinho, sem linguagem, sem se comunicar. Se a comunicação é tão importante para a gente quanto a comida, certo? Quanto ir no banheiro, quanto ir ao banheiro, quanto tudo isso. É tipo um amigo imaginário, isso. E aí, as pessoas precisam, quando elas estão sozinhas, elas precisam se comunicar de alguma forma.
tá? Porque a gente é pessoa social. isolada, a pessoa, tipo, fica com depressão, fica depressiva. Exato. A gente é ser social. Como a gente é social, a gente não consegue viver sozinho, sem ninguém. Então, o cara do filme Náufrago, é um homem lá, ele estava viajando de avião, e chegou um determinado momento que o avião, ele balançou lá, teve uma turbulência muito forte, ele caiu em uma ilha. As outras pessoas morreram, e o cara do avião, o protagonista, ele ficou sozinho na ilha. Professor, estou sem escutar o senhor. Pode ser a conexão. Você pode esperar um pouquinho para ver se volta, ou pode sair e entrar de novo para ver se retorna. Tá certo? Eu vou sair e vou entrar de novo. Beleza. Então, tinha esse avião, ele cai numa ilha, aí depois o cara fica sozinho nessa ilha, certo? E aí, por muito tempo, ele passa anos nessa ilha, sozinho, tentando sair de lá, mas não consegue. Né? Então, ele se alimenta do coco, ele se alimenta, começa a caçar peixe para se alimentar, ele começa a fazer fogueira para se aquecer, certo? E aí, ele chega um tempo que ele precisa de alguém para conversar. Porque ele está se sentindo mal, está se sentindo sozinho, ele não consegue sobreviver sem ninguém para conversar. E aí, não vou dizer só no final, mas eu acho que vocês deveriam assistir. Eu vou dizer no final a história. E aí, o cara, ele tem uma bola que caiu com ele no avião. E ele dá o nome da bola, a bola é da marca Wilson, e ele começa a conversar com a bola. Então vamos ver um pouquinho da conversa dele com a bola, para vocês verem como a linguagem, como a comunicação, ela é importantíssima, fundamental na nossa vida, tá certo? O professor é igual meu pai, né? Eu quero saber a história, aí o professor pega e fala, eu vou dizer no final. Aí tio, eu fico triste mesmo, viu, tio? Só no final que eu conto. Preste Meu atenção. professor, é moral, tio. 4 anos depois. 4 anos depois. Cala a boca! Isso vai ficar apertado. Não é há muito tempo. E a gente vive e morre pelo relógio, não é? Não vamos cometer o pecado de perder o controle do tempo. Eu sei. Eu sei. Eu sei onde conseguir mais 10 metros de corda. Mas eu não vou subir lá de novo. Depois de muito bate-boca... De qualquer forma, eu prefiro me arriscar lá fora, no mar, do que ficar aqui e morrer nessa droga dessa ilha, passando o resto da minha vida falando com uma porcaria de uma bola de vôlei! Doze segundos depois... Wilson! 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 Oh, Wilson! Você está... Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Está bem, está bem. Eu sei como é. Eu conheço você.
Então. Tá tudo bem? Tá. 6 horas e meia depois. Chuck Nolan esteve aqui 1500 dias. Fugiu para o mar. Diga a Kelly Frears, Memphis, Tennessee, que eu a amo. Lá vamos nós, Wilson. Não se preocupe com nada. Deixe que eu remo. Você segura firme. Três semanas depois. Ela caiu! Eu não sei porquê! Cadê o Wilson? Cadê você, Wilson? Wilson! 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 Wilson, espera! Wilson, desculpe! Desculpe, Wilson! Dois mil anos depois. Alô? Ah, como vai? Tá bom. E após, não é? Ora, pois. Aí o final, Pedro, tá vendo? Mas não acaba aí, não. Se vocês forem procurar saber, tem mais coisa. Esse filme tem umas 2 horas e meia. É, professor espertinho. Aí o que é que acontece? Depois de tantos anos, né, a esposa se casou, a ex-esposa dele, né, que era viúva, que achava que era viúva, se casou e teve filhos, né? Então o nome do filme tá aí, Náufrago, tá? E é muito bom, recomendo mesmo, certo? Então vocês vejam que ninguém consegue viver sem linguagem, tá? A gente precisa se comunicar. E vamos saber agora o que é comunicação, afinal. O que é essa comunicação que a gente tanto fala? Ô, Laura, tá com o livro aí, Laura? Abre aí o microfone e lê, por favor, na página 33, o que é comunicação. A comunicação acontece pela interação dos interlocutores, pessoas envolvidas ao ato comunicativo. Essa interação ocorre em um contexto nome que damos às circunstâncias
que envolvem a interação, momento, lugar, interações dos interlocutores, etc. Beleza. Pode continuar, Laura. Pode continuar abaixo. O fato de o público estar em um teatro assistindo uma peça com uma história determinada, criar o contexto necessário para que os pincéis, os figurinos, as expressões faciais e os gestos sejam elementos de linguagem e comuniquem ideias específicas também. O conhecimento prévio do público gera o contexto. A linguagem nos dá inúmeras possibilidades de aprender e explicar o mundo, além de nós permitir criar outras realidades e por meio delas expressamos sentimentos, fazemos pedidos e procuramos conversar alguém a fazer ou a pensar algo, entre tantas outras ações. Isso, convencer alguém, tá? Muito obrigado, Laura. Ó, Nada. Vocês viram aí, né, que a comunicação, ela acontece na interação de interlocutores. Quem são os interlocutores? São as pessoas que participam da comunicação. Então, nós, eu e vocês, somos interlocutores desta aula, tá certo? Se você for conversar com seu pai, com sua mãe, vai ter uma comunicação entre vocês e os interlocutores vão ser vocês dois, certo? Mas a gente tem aí, dentro dos interlocutores, a gente pode dividir em duas coisas. O locutor, que é quem fala é o locutor, certo? Quem está narrando o jogo é o locutor de futebol, está narrando o jogo. Mas só que eu também sou o locutor da aula, porque eu estou falando aqui nessa situação para vocês. E a gente tem o interlocutor, que é quem escuta, quem lê, quem escuta, tá certo? Então, eu, nesse caso aqui, eu sou o locutor e vocês são interlocutores. Mas agora que Pedro vai falar, é Pedro que vai falar agora? Alguém ligou o microfone. Agora que, se por exemplo eu disser, Pedro, fala aí, Pedro. Aí Pedro vai falar alguma coisa. Então, eu virei interlocutor, porque eu estou ouvindo, e Pedro virou locutor, porque ele está falando, certo? Mas aí a gente chama... Oi? É o que, professor? Falou meu nome, foi? Pronto. Pedro agora foi o locutor e eu fui o interlocutor, porque ele falou e eu escutei, certo? Ah, é de interlocutor e... Locutor. Então, isso aí são os interlocutores, são as pessoas envolvidas... Só um minutinho. Os interlocutores são pessoas que estão envolvidas no ato de comunicação, tá certo? Na interação. Pode falar. Tipo, eu estou narrando um jogo de futebol. Aí quem está atrás da televisão, atrás na televisão, não sei, é o interlocutor. Isso. Locutor. O locutor que está narrando. Oxi, eu tô ficando doido. Quem está narrando o jogo é o locutor. E quem está na frente da TV atrás é o interlocutor. Eu tô ficando doido. Exatamente. Agora, deixa eu perguntar. Como é o nome? Laura acabou de ler, né? A gente leu aqui uma parte do livro. Quem é o interlocutor nesse processo de leitura? Tudo bem que Laura leu, certo? E nós lemos junto com Laura. Quem é o locutor? Nós ou o escritor do livro? O locutor. É o que, tio? A gente tá lendo o livro. Falem aí no chat. Falem aí no chat. A gente tá lendo o livro aqui. A gente lê o livro didático. O livro de vocês. Então, o locutor somos nós que lemos ou é o escritor do livro? O locutor. O locutor somos nós que lemos ou é o escritor?
Locutor. Locutor. O locutor é o escritor, que é quem escreve ou quem fala. E o interlocutor é quem ouve ou lê, tá certo? Então, quando a gente lê um livro, nós somos os interlocutores. E o escritor é o locutor. Certinho? E também na comunicação é preciso haver um contexto, tá bom? É preciso haver... Isso, Pedro, ele está falando uma coisa para nós. É preciso ter na comunicação um contexto, certo? Então, eu vou mostrar para vocês um desenhozinho agora. Olha. Retomando aqui. Existe a comunicação, é um processo de interação que acontece entre as pessoas, tá bom? Não somente na fala, no texto escrito, se a gente está assistindo o jornal, se a gente está lendo o jornal, se a gente está vendo uma foto no Instagram, se a gente está, sei lá, ouvindo uma música, isso aí é comunicação. Não precisa estar eu falando diretamente com você para ser comunicação, não. Você pode estar ouvindo uma música, lendo um texto, lendo um livro, isso aí já é comunicação, tá certo? Então, é uma relação entre duas ou mais pessoas, interlocutores, tá? E elas trocam, interagem, trocam conhecimentos, tá ok? Agora imagine isso aqui é um iceberg. Um iceberg. Foi onde o Titanic bateu para afundar. Não nesse, mas foi no iceberg. Esse iceberg aí, vocês vejam essa parte aqui de cima do iceberg. Vocês estão vendo o mouse? Responde aí no chat se estão vendo o mouse. Certo. Então, essa parte aqui de cima, certo? Representa o texto. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar no iceberg, tá? Essa parte de cima representa o texto, que é aquilo que a gente vê, tá bom? O texto. Essa parte aqui de baixo representa o contexto, que é o que está por trás do texto, tá bom? Essa parte de cima é o texto, essa parte de baixo é o contexto, tá? Isso aqui são as palavras que estão escritas. Isso aqui está explícito, a gente consegue ver, né? A gente consegue pegar um texto e ver ali. Pare. Pronto, uma placa. Placa pare. Placa pare. Lá num cruzamento de trânsito. Tem lá uma placa vermelha, bem grande na nossa cara. Pare. O que está visível ali, o que está explícito, que a gente consegue ver, é o nome pare numa placa vermelha. Isso aí é o texto, certo? O que está por trás do texto, o contexto, é o seguinte. Por que existe aquela placa ali? Porque acontecem acidentes de trânsito, né? Precisa de uma sinalização de placas de trânsito para evitar que aconteçam acidentes, né? Essa placa, ela é colocada em lugares em que tem uma rua principal e uma rua que não é principal para demonstrar para os motoristas o que é que eles devem fazer. Então, tudo isso que está por trás, que não está lá na placa pare, não está isso lá na placa pare escrito, é o contexto, tá bom? Deu para entender o contexto? A gente vai para outros exemplos agora. Deu para entender ou está muito difícil? Fala aí no chat. Falem no chat. Deu mais ou menos. Cadê vocês, hein? Vamos ver se deu para entender mesmo. Olha, o que é que vocês estão vendo aqui?
o senhor e sua esposa, ou namorada. Isso, uma foto, né? Mas como é que tu sabe que ela é namorada? Isso aí não tá aqui no texto, não. E eu sei, tio, porque o senhor tá com ela, tentando beijar ela. Uma foto bem estranha, né? Exato. Então, é minha irmã, Laura. A gente sabe que que é uma foto, certo? Que a gente tá numa praia, aí. Isso aí é o texto, tá bom? Isso é uma foto, certo? Que a gente tá na praia, é o texto, tá? Agora, qual é o contexto? Não é minha irmã, não, não tem incesto aqui, não. Qual é o contexto disso aí? É minha namorada, sim, é. O contexto é o que está por trás do texto, que está por trás da foto. Então, se o texto é isso aí, é essa foto, o contexto, ele nós estávamos viajando, foi uma viagem, foi em Pipa, na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, a gente estava indo almoçar nesse momento, e aí parou o carro para tirar essa foto. Então, isso aí que está por trás do texto, está por trás da foto, é o contexto. Tá certo? Que, tipo, o contexto, tipo, fala a sua trajetória até essa praia, né? Mais ou menos. O contexto é o que são os fatos que estão ao redor daquele texto, são as circunstâncias, são os fatos que estão ao redor, principalmente isso. Em que tempo foi, sabe? Em que hora foi, onde foi, isso aí é o contexto. Onde foi, como foi, tá? Isso aí não dá para ver na foto. Vocês só estão sabendo porque eu estou falando, tá bom? Mas ele não dá para ver, ele está escondido na profundidade do oceano, é como o iceberg. Vamos ver aqui outros tipos de outros textos para a gente analisar qual é o contexto. Vejam aqui. Quando a mãe está com o chinelo na mão e manda a gente passar, aí a gente diz o quê? Depois da senhora, madame. Não é assim? Quem é assim, levanta a mão. Eu sei. Minha mãe é desse jeito. Eu levava surra quando eu era pequeno, com sandália carmelha. Vocês sabem o que é uma sandália carmelha? Sandália carmelha é aquela sandália dura. Deixa eu pegar uma sandália parecida. Ó. Tio, eu sou espertinho e vou direto, eu tenho medo. Tá vendo essa sandália aqui, ó? Isso aqui é duro. Nem chinelada. Isso aqui é uma borracha, ó, duro que só. Sandália carmelha era desse jeito. Aí, quando eu fazia arte, eu levava uma surra com a sandália logo carmelha para aprender. Professor, Diga. o meu pai já fez isso, mas tendo que dar, e eu corri tão rápido que me tranquei no quarto, eu acabei me apanhando. Ele até esqueceu o que é que tu tinha feito. Tio, não era mais fácil apanhar de cinto, não? Do que o quê? Do que de sandália carmelha? A mãe não usava cinto, ela usava sandália carmelha. Hoje de cinto é muito pior, viu, tio? O senhor tem sorte, viu? Cinto é pior, né? Vixe, imagina. Tira os coros. Não, professor, cinto não, é pior chinela mesmo. Vixe, não, é cinto. Cinto tira os coros. Agora tem um aqui. Toda vermelha. Agora eu acho chinela. Ei, agora tem uma que dói, que dói tanto na pessoa quanto na pessoa que dá. Tanto na que recebe quanto na que dá, que é a mão. Porque a mão dói tanto a mão quanto a pessoa que recebe no lugar. Ó, então vamos ver aqui. O texto é quando a mãe está com o chinelo na mão e manda a gente passar. Depois da senhora. Gente, aqui a gente tem um texto verbal ou não verbal? Ou misto? Vão falando aí no chat. Isto daí é linguagem não verbal. Só não verbal ou verbal também? Verbal também. Os dois juntos. Os dois. Porque então, a foto da Mona Lisa, tio,
É misto. E esse aqui de professor Girafales? É linguagem não verbal. Oh. Misto. Misto também. Por quê? Porque a gente tem aqui as palavras escritas. A gente tem a palavra escrita, ó, tá vendo? Linguagem verbal, palavra escrita. Depois da senhora, palavra escrita, verbal. E a não verbal, que é o professor Girafales, a foto. Tá certo? Agora, vocês conhecem o professor Girafales? Sim, é da turma do Chaves. É Billy Chaves? Chaves. Sim. Fala aí no chat, tá? Pedro. Ó, professor Girafales é do Chaves. Se vocês não conhecessem professor Girafales do Chaves... Não, deixa eu perguntar. O que é que ele tá, professor Girafales, ele tá fazendo o quê? Assim, na foto mesmo. Vamos esquecer que tá falando de mãe, que tá falando... Quando é que professor Girafales... E a quem professor Girafales fala isso? Depois da senhora, com um buquê de rosas no mão. Com a mãe do Kiko. Com Dona Florinda. Exatamente. Então, faria sentido para vocês, teria um contexto, se vocês não soubessem quem é professor Girafales? Teria sentido totalmente essa frase depois da senhora? Teria, mas não teria tanta graça, né? Não seria engraçado. Porque vocês não conhecem professor Girafales, não conheceriam o professor Girafales, né? Então, vejam que, para a gente conseguir interpretar toda a imagem, todo o texto, a gente precisa do contexto, tá certo? A gente precisa saber que o professor Girafales, ele é lá do Chaves, que ele, quando ele é apaixonado por Dona Florinda, e toda vez que ele chega lá na vila, ele diz: Dona Florinda, professor Girafales, que bom que... Não, como é que ele fala? Ela fala, que bom que você veio, e etc, eu não lembro mais. Mas ele sempre chega, né? Ela diz, entre, professor, e ele faz, depois da senhora. Então, assim, como a gente Aceita uma xicrinha de café? Aceita, é isso mesmo. Aceita uma xicrinha de café e depois. Ó, então a gente, isso aí é o contexto, tá? Não tá aqui dizendo Chaves, não tem Chaves em canto nenhum aqui. Não tem Chaves em canto nenhum. Não tem Dona Florinda em canto nenhum. No texto, não. Mas no contexto, que é o que a gente sabe, que é o que tá por trás do texto, né? A gente consegue ver isso aqui. E essa aqui, do lado? Gente, não se preocupa, eu juro que tenho rinite, não é coronavírus. Vejam aqui. Quem é essa? Essa imagem aqui é de quem? Mona Grossa? Mona Lisa, né? Aqui tem Mona Grossa. Mona Grossa oficial. O que vocês acham que quer dizer a palavra Mona Grossa? Diz aí. O que é que vocês acham que quer dizer a palavra Mona Grossa? Na imagem. Aqui, ó. O que é uma pessoa grossa? Porque a Mona Lisa é braba. Aquela pessoa que é chata, que não liga pra nada. Uma pessoa ignorante, uma pessoa braba, né? Então, olha. Quando a gente fala Mona Lisa, né? Que é a imagem lá, quando ele coloca aqui Mona Grossa, então quer dizer... É o nome de um perfil do Instagram, mas ele está fazendo ironia, né? Ele está pegando uma pessoa que é lisa, é uma pessoa fina, né? Uma pessoa que não é grossa, né? Uma pessoa fina, educada, não sei o quê. Essa aqui não é Mona Lisa, não, é Mona Grossa essa aqui, né? Uma pessoa que é alegre, que é magra. Lisa, fina, né? Uma pessoa fina é uma pessoa magra, às vezes. Mas eu falo no sentido de ser uma pessoa calma, educada, né? E aqui não, ela é grossa, ela
ela é rude, ela é raivosa, braba. Então, não mexa com mona grossa, não, que ela lhe dá uma resposta que você vai tremer na base, viu? O professor tá bugando demais, eu vou ter que sair um pouquinho, viu? Sai aí, entre, pronto. Então, gente, não se preocupe, eu juro que tem um rinite, não é coronavírus. Então, é uma fala de uma pessoa grossa, né? É isso, grosseria. Então, vejam aqui. Isso aqui teria sentido se fosse em outra época, se fosse em janeiro do ano passado. Essa imagem teria sentido? Não, né? Por quê? Porque essa pandemia já teria passado e ela não ia dizer assim, não é coronavírus. No caso, se fosse janeiro do ano passado. Janeiro de 2019. Porque o corona nem existia, né? Então, se o coronavírus nem existia, essa pandemia, nem existia essa coisa de coronavírus, então não teria sentido. Então, vejam aqui, qual é o contexto dessa imagem, desse texto? O contexto é o que tem por trás. Qual é o contexto dessa imagem aí? Mona grossa, oficial. Isso aí, não. O contexto, o que é que tem por trás desse texto? O que é que tem de fatos ao redor dele? O que é que tem de fatos reais, fatos na realidade, tempo, espaço? Acho que ela, tipo, assoando o nariz. Mas por fora. Ele corona. Que ele não está com Covid, que ele está com uma rinite. Sim. Isso é o que está no texto. E o que é que tem por trás do texto? No contexto. O que está no texto é isso. É que ele não está com coronavírus, está com rinite. Mas o que está por trás, o que tem ao redor, os fatos, é que nós estamos vivendo numa pandemia, né? Esse texto, ele só é possível a gente entender esse texto, dar sentido a ele, porque nós estamos em uma pandemia de Covid-19, de coronavírus. Então, esse é o contexto. Vocês estão vendo em algum lugar aqui dizendo que a gente está numa pandemia? Tem algum lugar na imagem dizendo isso? Sim, tio, o coronavírus. Mas tem dizendo que é uma pandemia? Não. Não. Como é que a gente sabe? Coronavírus, Como é que a gente sabe que é uma pandemia? Através do texto ou do contexto? Através do contexto. E também do texto também, porque ele diz coronavírus. O texto nos dá uma pista, né? Coronavírus. Mas aí a gente só consegue por causa do texto. E essa moça aqui, Mona Lisa, vocês conhecem Mona Lisa de onde? Da vida. Da vida. Conheço Mona Lisa daí, da vida. De um quadro, tio, porque muitas vezes na nossa escola antiga, eu tinha muitas imagens dela, tio. Tipo, parado. Uma pintura. Vamos explicar assim, uma pintura. Então, o quadro de Mona Lisa é muito famoso, né? É famoso não só aqui, é famoso no mundo todo. Na internet a gente vê Mona Lisa, né? Então, teria a mesma graça se, em vez de Mona Lisa, fosse, por exemplo, minha namorada na foto, dizendo, eu não estou com rinite. Gente, não se preocupe, eu juro que tenho rinite, não é coronavírus. Teria a mesma graça? Teria o mesmo sentido se fosse a minha namorada e não Mona Lisa? Não, né? Porque a gente vê Mona Lisa lá, aquela imagem, aquela pintura parada, estática, certinha, que a gente não sabe se ela tá rindo, se ela tá chorando, se ela para quem ela sorri, né? Então, não sei qual foi o ano, Pedro, que foi feito o quadro. Eu sei que foi feito por Da Vinci. Acaba daqui a pouco, é até 3h30. Pronto. Então, vejam, existe o contexto, certo? A gente só consegue dar sentido às coisas através do contexto. Beleza? Vou procurar outra imagem aqui. Vai cair, sim. Vão aí para a página 37.
Página 37 do livro agora. Maria das Dores. Ah, tá sem o livro, né? Tá sem o livro. Alexandro. Acho que eu perguntei. Oi. Alexandro. Professor, eu tô mostrando meu livro tá na webcam. Tá certo. Tá mostrando? Ei, tu consegue ler aí na página 37? A língua, seleção e combinação. Sim. Alexandro. Ah, tá, obrigado, vou ligar. Posso ir? Pode sim. No futebol, cartão vermelho é um elemento usado para indicar que um jogador foi expulso da partida. Ele é um sinal convencionador, isto é, combinado pelos usuários. A língua de que é a maneira como realizamos a linguagem verbal. Envolve uma conversão. Quando ouvimos ou lemos a palavra estrela, por exemplo, sabemos que indicar um corpo celeste. Em determinados contextos, contextos também sabemos que o termo pode se referir a um artista de destaque, a estrela da novela, por isso. Por exemplo, portanto, estabelecemos uma relação entre a palavra e o elemento representado por ela. Beleza, muito obrigado. Meu microfone estava desligado. Olha, vejam bem. Alexandro leu aí que no futebol, o cartão vermelho, ele representa que o jogador ele está expulso, né? Deu o cartão vermelho, o jogador já sabe, está expulso. E também representa um elemento. Representa o quê? Um elemento de comunicação, né? Dizendo que o jogador está expulso. Então, não precisa o juiz chegar e dizer: ei, vem cá, menino. Vem cá, Neymar. Vem cá, meu amigo. Você está expulso. Você não está entendendo, não? Você está expulso. 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 Precisa. Não precisa, né? É só ele pegar o cartãozinho, ó. Ele tira assim no bolso, suavemente. E aí o jogador já sabe que está expulso, tá? Então, o cartão é uma forma, né, de comunicação que é combinada entre os jogadores, os técnicos, as pessoas que sabem, que entendem de futebol e que participam do futebol, tá certo? Então, cada grupo, ele tem símbolos que comunicam isso, tá bom? Deixa eu pegar outro símbolo aqui. Isso aqui, ó. Estão vendo aqui? Para vocês, isso aqui representa o quê? Escrevam aí uma palavra. Um elemento. Escrevam aqui uma palavra no chat. Isso aqui significa o quê para vocês?
Espírito Santo, anjo, o que mais? Espírito Santo, pássaro, certo. Isso aqui, se a gente for ver, é a representação de uma pomba, né? De um pássaro, né? Só que, para a nossa cultura, para a cultura cristã, né? Na cultura católica, protestante, esse pássaro aí branco, essa pomba branca, significa Espírito Santo. Então, isso aqui é um símbolo que significa Espírito Santo. Agora, se eu levasse isso aqui para um lugar em que não existissem pessoas cristãs, vou lá para um lugar que não existe pessoa cristã. Lembra do descobrimento do Brasil? Vocês lembram do descobrimento do Brasil? Imagina que quando os portugueses chegaram aqui, eles trouxeram isso aqui para os índios e mostraram aos índios. Vocês acham que os índios vão saber que isso aqui é Espírito Santo? Significa Espírito Santo? Eles iam pensar que era só uma ave, né? Iam pensar que era só um pássaro. Então, porque eles... Sim, porque ela não existia ainda, eles não sabiam o que era Deus, Jesus, eles não sabiam, não. Não sabia o que representava, o que significava. Então, por que ele não sabe? Porque ele está em contextos diferentes dos portugueses. Eles estavam em contextos diferentes, né? Os portugueses estavam num contexto, num país, num lugar, num tempo, né? Num contexto lá na Europa. E os nativos, os índios, estavam aqui no território brasileiro. Era outro contexto. Então, por ser outro contexto, por ser um contexto diferente, né, eles não conseguiam entender que aquilo ali significa Espírito Santo. E a gente só consegue entender porque nós estamos no contexto brasileiro, que tem uma cultura cristã, em maioria, que tem catolicismo, protestantismo, né? Então, por isso que a gente consegue dar significado, dar sentido àquilo ali. Mas se não tivesse, se, por exemplo, alguns pais de vocês, ou então na televisão, não aparecesse esse símbolo aí, na igreja não tivesse esse símbolo, a gente ia pensar que era só uma ave, tá? Então, para interpretar, a gente precisa ter acesso ao contexto, que é o que está por trás, que é o que está fora do texto. Em Portugal, sim. Portugal, eles, não sei se eles sabiam naquela época se já tinha sido criado a pomba branca como símbolo do Espírito Santo. Suspeito que já tinha sido, porque na Bíblia fala, né? Da pomba branca como símbolo do Espírito. Pronto, então, vejam que a gente consegue se comunicar dependendo do contexto, tá certo? Vejam aí também, no trecho que Alexandro leu, na página 37, que fala que uma palavra ela pode ter mais de um sentido. Uma palavra ela pode ter mais de um sentido. Se eu disser para vocês estrela, aí vocês podem dizer, digamos, o céu tem muitas estrelas hoje. O céu, esse céu tem muitas estrelas. Que estrelas são essas que eu estou falando? O que significa estrela nesse sentido aí? Esse céu tem muitas estrelas hoje. Algo no céu, o que mais? Este céu, ó, que céu bonito. Que céu cheio de estrelas. Corpo celestial, né? Muito bonito. Agora, se eu disser o seguinte, essa festa não, essa aula só tem estrela, meu amigo. Nessa aula aqui só tem estrela. Essa aula aqui do 6º ano só tem estrela. E aí, é o corpo celeste também? Significa o que agora? Algo luminoso no teto, na sala. Aqui, eu tô dizendo aqui. E tem pessoas extremamente com a mente brilhante? Isso, muito bem. Tem pessoas brilhantes aqui. Tem pessoas brilhantes. E tem mesmo, viu? Tem mesmo. Eu sei que tem.
Então, aqui só tem estrela. Ou então, estrela é assim, aquele povo que se acha. Mas vocês são brilhantes. Mas tem aquele povo que se acha, ó. Lá vem a estrela já, ó. Veio para aparecer. Só quer aparecer essa estrela. Vocês já ouviram isso também? Lá vem a estrela. A estrela ali. Então, estrela, ela pode ter vários sentidos. Essa palavra pode ter muitos sentidos. Tá certo? Vários sentidos. Depende de quê? Para interpretar, depende do... Completa aí. Para interpretar um texto, para interpretar bem um texto, você tem que ter acesso ao contexto. O que mais? Vai ao contexto. Ao texto, ao contexto. Ao texto, ao contexto. Vamos, eu quero ver todo mundo escrevendo. Para interpretar o texto, você tem que ter acesso ao Contexto. Completa aí no chat, todo mundo. Para interpretar um texto, você tem que ter acesso ao também Texto e conhecimento. Isso. Então, contexto e dentro do contexto está o conhecimento. Tá certo? Contexto, conteúdo. Dentro do contexto está o conteúdo. Muito bem. Agora a gente vai passar para uma revisão geral. Tá? Vou colocar aqui para vocês. E o senhor vai botar uma tarefa? Vou sim. Eita. Errei. Cadê? Só um minuto. Eu já botou no Google Sala de Aula, tá? No Google Sala de Aula a tarefa? Eu coloquei a tarefa no Google Sala de Aula e vou colocar no grupo. É data de entrega? Não, vai entregar pelo WhatsApp, no privado. E qual vai ser a data para entregar, por favor? Próxima segunda. Viu? Ah, tá certo, obrigado. Nada. Olha. Professor. Oi. Pode entregar pelo Google Sala de Aula? Não, só pelo WhatsApp, viu? Ok. Ó, comunicação. A gente revisou na aula de hoje o que é comunicação. Comunicação. O que é comunicação? Agora eu vou perguntar. O que é comunicação, Christian? Liga o microfone, por favor. Isso, Christian. Me diz o que é que você entende. Uma forma de falar. Como? Uma forma de falar. Uma forma de falar. Toda forma de falar é comunicação? De vez em quando. Depende, né? Depende de quê? Essa é uma ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Isso, tu pegasse aonde isso, hein? Tá muito bem, tá muito assim, como se tivesse lido em algum canto. Não? Exatamente, é isso aí, tá? Mas você pode falar com as suas próprias palavras. Tá certo. Professor, o senhor pode ensinar a Débora como ir para o Google Sala de Aula? Porque ela não sabe não, tio. Depois eu falo. Ela fala comigo e eu ensino, tá? Ó, comunicação é por aí, é por onde o Christian estava dizendo, né? É uma forma de falar, de interagir, né? É um processo de interação entre os seres humanos. Interlocutores. Jéssica, me diz o que são interlocutores? O que é interlocutor? Oi, Jéssica. Interlocutores são as pessoas que participam do processo de interação que se dá por meio da linguagem. Onde é que tu viu isso? Tem no livro escrito.
Ah, agora me diz com as tuas próprias palavras. O que é interlocutor? O que são interlocutores? Interlocutores são pessoas que conversam entre si. Isso. Me dá um exemplo de interlocutores fora conversa oral. Me dá um exemplo escrito. Um exemplo de interlocutores que eles se comunicam de forma escrita. Por mensagens. Por mensagens, isso. Então, um exemplo também, o livro, né? O livro que a gente lê. A gente, quando lê o livro, nós somos interlocutores. E quem escreve o livro, Jéssica, é o quê? O interlocutor. Mas o interlocutor somos nós. E quem escreve? O locutor. Locutor. Muito bem. Obrigado, Jéssica. Vamos para a Laura. Ô, Laura, o que é que você entende por contexto? Peraí. Laura, eu esqueci. Pode dar um exemplo, se quiser. Tá. Que nem o seu professor que disse que tinha o professor Girafales. Sim. Isso. Me explica melhor. Digamos assim, pode ir dizendo assim, o que é um texto? Qual a diferença entre um texto e o contexto? A diferença? Sim. No texto a pessoa escreve, né? Sim. E o contexto a pessoa fala do texto. Isso. O texto pode ser escrito, pode ser falado também, o texto? Pode. Pode, né? Pode ser imagem, o texto? Não, né? Pode também. Não tem o texto não verbal? Ah, é. O texto pode ser verbal ou não verbal. Então, o texto pode ser escrito, pode ser falado. Agora, o contexto é o que está escrito lá no texto ou é o que está por trás? É o que está fora? O que está fora? É o que está fora. É o que está fora do texto. Tá certo? Muito obrigado. Vamos agora para Maria das Dores. Maria das Dores, me diga a diferença entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Maria das Dores. Oi, professor. Me diz a diferença entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Espera aí, só um minutinho. Dan, 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 dan. Foi filar, foi? Porque, tipo assim, os dois são, tipo, muito diferentes de um do outro. Eles são diferentes. Mas são diferentes em quê? O que é texto verbal? O que é um texto verbal? O que é um texto verbal? O que é o texto verbal? Sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar. Certo. Um texto verbal é um texto verbal, é que você está dizendo? Isso. É quando há signos. Peraí. Quem é que disse que sabia aí? Eu sei, tio. Vai, Rian, ajuda. Professor, É tipo assim, a linguagem não verbal é que sempre que tiver imagem e vídeo é não verbal. E sempre que tiver palavra é linguagem não verbal.
Peraí, palavra é o quê? Vou repetir, tá? Tá. Sempre que tiver imagem e vídeo é não verbal. E sempre que tiver palavras e linguagem é verbal. Verbal. Então, o texto verbal é quando tem palavras, né? É. Isso. E linguagem não verbal ou textos não verbais é quando tem um vídeo, uma imagem, pode ser também gestos. Acho que sim. Gestos, placas, Placa símbolos, também. desenho. Sim, também. Desenho, pode. Não é vídeo, eu acho. Não é vídeo? Mas pode, uma linguagem não verbal é só aquela que não tem palavra, certo? Então pode ser cores, pode ser objeto, pode ser gesto, tudo que não tem palavra é considerado não verbal. Tá bom? Deu, Rian? Eita, agora, língua. Quem eu, é? Desligar? Pode desligar. Mirela, me diga, por favor, o que é que você entende por língua ou idioma? Professor, língua é um conjunto de palavras. Conjunto de palavras. Agora, esse conjunto de palavras, muito bem. Agora, esse conjunto de palavras, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode entender? Ou é um conjunto de palavras que só uma parte pode entender? Que só determinadas pessoas conseguem? Com relação à língua. Cada país e cada lugar pode fazer do seu jeito com a língua. Mas Cada país e cada lugar, né? Então, a língua ou idioma, ele pertence a cada país, né? A cada lugar, a cada país, tá certo? Então, é um conjunto de palavras que a gente chama de convencionais, ou seja, que as pessoas conhecem entre si, tá certo? E o que é que você entende por sentido, Pedro Rosendo? Eu? Sim. Sentido, por exemplo, um sentido tipo, uma árvore ali, um sentido de fala, de linguagem. Sim. Um pensamento, vamos se dizer assim. Sim. Um pensamento, ele pode ter sentido ou não, né? Sim, ele pode ter sentido. Certo. O que é que a gente precisa para entender o sentido de um texto? Ler todo o texto. Porque quando você lê no texto, você vai entender o que o locutor está querendo lhe mostrar, lhe dizer. Exatamente. E se a gente lê o texto e não tiver o contexto, a gente entende totalmente? Não, professor, porque sem o contexto, você não vai entender totalmente. Não vai entender totalmente o sentido, né? Ótimo, Pedro, muito obrigado. Então, olha, de nada. A gente precisa de duas coisas para entender um texto, que Pedro falou. Primeiro, ler o texto, então a gente precisa entender a língua que está sendo falada. Se a gente for ler um texto em inglês, cadê eu? Se a gente for ler um texto em inglês, né, e a gente não sabe, não conhece, não domina o inglês, a gente não vai conseguir entender. Se a gente for ler um texto em português, mas não souber do contexto, não souber o significado das palavras, não souber o contexto em que está inserido, a gente também não vai conseguir entender totalmente, tá certo? Então, para a gente ler um texto, interpretar um texto, a gente precisa entender a língua, entender qual é a língua que aquela pessoa está falando, que aquele escritor está escrevendo, entender a língua e entender também o contexto, né? Quais são os fatos que estão ao redor daquilo ali, daquele texto? Quais são as condições que levaram ao surgimento daquele texto, à escrita daquele texto? Tá bom? Pessoal, vou dar um spoiler para vocês. Eu disse a vocês
que uma palavra, ela pode ter mais de um sentido, não é? Estrela, por exemplo. A palavra estrela pode ter mais de um sentido. A gente pode ver que palavras como macaxeira, aqui a gente chama aquele negócio que a gente come, né? Aquela massa que a gente cozinha, que a gente frita às vezes, né? A gente chama de macaxeira. Mas em outro lugar, macaxeira se chama aipim. Às vezes também se chama mandioca, né? Então, vocês vejam que dindim, por exemplo, a gente chama de dindim, no Rio de Janeiro chamam de sacolé. Tem gente que chama de picolé de sacola, tá? Então, vejam que a língua, ela varia, certo? Apesar de todos nós falarmos português no Brasil, o Brasil, a língua oficial é o português, tá? Apesar disso, existem variações. A língua muda dependendo da região, dependendo da idade de quem fala, tá? Dependendo do contexto em que a pessoa está falando, certo? Então, olha essa charge aqui, ó. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí o cara pergunta, e o português? Aí varia. Aí varia, porque varia mesmo. Vê se vocês entendem isso aqui, ó. A dor começa acima do mucumbu, vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela. Aí o médico fica, é o quê? O que danado é isso? Em outros municípios, mucumbu quer dizer costa. Oh. Aí eu não sei se ele tá falando português ou francês, porque mucumbu eu nunca vi, não. Aqui, por exemplo, fala dor de costas. Pois é. Aí vai subir até o pescoço, mas mucudu eu nunca vi, não. Pra mim, mucubu é macumba. Não, mas assim, a gente tem as palavras, dependendo da região, né? Como você falou, no interior, em algumas cidades do interior, se chama costa de mucumbu. Então, dor de costas também. Dor de costas também. Então, tem várias formas de a gente falar uma coisa só, tá certo? Isso quer dizer que a língua varia. A língua varia, tá bom? A língua portuguesa, ela varia. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima aula, tá? Pensando nisso, vocês vão ter um exercício que eu já coloquei lá no Google Sala de Aula. Vou mandar também pelo WhatsApp. Não sei se eu já mandei. Se eu não mandei ainda, eu vou mandar, tá? Não, mandou ainda não. Mandei não, né? Então, é um exercício que vocês vão usar o livro para responder, tá bom? Tem lá as páginas que vocês vão precisar usar para responder. Quem não tiver livro, quem não tiver com livro aí, pede para alguém tirar foto e mandar pelo WhatsApp, tá ok? E aí vocês vão responder e tem até a próxima segunda. Professor, me explica uma coisa. Como é que a gente vai pedir um amigo nosso mandar para o WhatsApp se lá no grupo da linguagem de português não tem só os administradores para mandar mensagem? Aí você olha o número lá do seu amigo na lista do grupo, adiciona no privado, adiciona e manda no privado. Professor, oi. O senhor tem o WhatsApp da minha irmã. Aí daí eu vou passar. Aí eu vou colocar o senhor no WhatsApp da minha mãe. Aí eu vou perguntar ao senhor como é que acessa o Google Pay. Pronto. Sala de aula. Tá certo, Débora. Pode fazer isso. Você pesquisar no Google Sala de Aula que tu acha para baixar na Play Store. Ei, gente, entendido, né? Então vai ter isso aí, vai ter essa atividade, aí vocês entregam até semana que vem pelo WhatsApp. Pode ser uma foto do caderno, pode ser escrito no documento Word e enviado pelo WhatsApp. Belezinha? Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela participação e vamos continuar aí, à distância. Tá certo? Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Fica em casa. Fica em casa. Tchau, professor. Tchau. Até terça-feira. Até. Tchau. Tchau.